Camila esfregava o chão reluzente do saguão do Hotel Copacabana Palace, quando seu celular vibrou com insistência no bolso do avental. Ela olhou de relance para a tela e o coração quase saiu pela boca. O número exibido era da UFRJ, a universidade que ela sonhava frequentar desde pequena. Mesmo sabendo das regras rígidas da dona Neide, sua gerente, que proibia qualquer funcionária de usar o celular durante o expediente, Camila sentiu que não podia perder aquela oportunidade. Em um movimento rápido e silencioso, ela se escondeu atrás de uma das enormes colunas de mármore branco, bem perto da porta giratória. Atendeu o telefone tentando manter a calma, mas não era nada fácil. Do outro lado, uma voz falava em holandês, confirmando uma entrevista de bolsa. Camila, sem hesitar, respondeu com uma fluência natural, um talento que manteve escondido a vida inteira. Enquanto falava, nem percebeu que o senhor Roberto Alvim, o bilionário dono do hotel, observava tudo da entrada do restaurante. Ele fingia estar lendo jornais, mas sua atenção estava totalmente voltada para aquela funcionária aparentemente comum. Roberto ficou impressionado ao perceber que Camila, sempre discreta, dominava outro idioma com tanta desenvoltura, despertando nele uma curiosidade inesperada. O silêncio tomou conta do saguão assim que Camila desligou o telefone, sentindo imediatamente aquele peso desagradável de estar sendo observada. Ela levantou a cabeça devagar e, do outro lado, encontrou o olhar duro da dona Neide cravado nela, sem qualquer sinal de simpatia. Um pouco mais além, o senhor Roberto ainda a olhava, mas parecia surpreso, talvez até admirado. Só que, para Camila, a admiração não pagava as contas nem apagava o medo de perder o emprego. Antes mesmo que ela pudesse se explicar, dona Neide apareceu ao lado da coluna, pegou Camila pelo braço e a conduziu até a escada que levava ao subsolo do hotel. O caminho era silencioso, só com o som dos próprios passos ecoando. No pequeno escritório sem janelas veio a bronca. Dona Neide não economizou nas palavras, dizendo que Camila havia desrespeitado ordens e não merecia confiança. Como punição, ela foi rebaixada para cuidar dos banheiros dos fundos, uma função que nenhuma funcionária queria por ser sempre deixada de lado e exigir muito esforço. Camila ficou ali, ouvindo, tentando engolir a raiva e a tristeza. Não era a primeira vez que via colegas brancas cometerem erros iguais e receberem apenas advertências suaves. Mesmo sentindo a injustiça, ela sabia que precisava do trabalho e não tinha muito o que fazer naquele momento. Naquela noite, depois de encarar mais um dia difícil, Camila entrou sem fazer barulho no pequeno quarto que dividia com outras duas colegas em uma pensão perto do bairro de Copacabana. Ali, entre paredes descascadas e uma janela que só pegava um ventinho quando fazia calor, ela se sentou na ponta da cama de solteiro, respirou fundo e deixou as lágrimas caírem devagar. O olhar foi direto para a parede acima da escrivaninha, onde os diplomas emoldurados pareciam contar sua história melhor do que qualquer palavra. Cada certificado lembrava uma etapa de luta, de portas batidas na sua cara e de entrevistas que terminavam em promessas vazias. Era como se todo aquele esforço de anos pesasse nas costas dela, tornando as esperanças cada vez mais difíceis de segurar. Ainda assim, uma pontinha de esperança pequena mas teimosa continuava ali. Talvez aquela ligação da UFRJ representasse uma chance real de mudar o rumo das coisas. Pensando nisso, Camila pegou pela enésima vez a carta de motivação, aquela mesma que já tinha mandado tantas vezes para vagas que nunca respondeu. Ficou relendo cada frase, se perguntando se um dia alguém veria o que ela realmente valia. A sensação de ser invisível era enorme, mas sua vontade de não desistir era ainda maior. Na manhã seguinte, ainda com os olhos levemente inchados, de tanto pensar e chorar, Camila decidiu levantar mais cedo que o normal. Não queria dar a menor brecha para falarem dela.
Então, colocou seu uniforme, prendeu o cabelo do jeito simples de sempre e foi direto para o Copacabana Palace. Entrou de cabeça erguida, tentando não demonstrar o quanto se sentia por dentro, determinada a enfrentar o castigo sem perder a dignidade. A rotina seria puxada, limpando banheiros escondidos dos olhos dos hóspedes. Mas ela já estava acostumada a segurar o choro e apenas continuar. Só que, antes mesmo de descer para o subsolo, foi surpreendida na recepção. Um dos recepcionistas, que raramente sequer olhava em sua direção, pediu que ela aguardasse, meio sem graça. Logo apareceu uma assistente do Departamento de Recursos Humanos, chamando Camila pelo nome completo e informando que precisava acompanhá-la. Imediatamente, o coração de Camila disparou. Aquela área do hotel era território desconhecido para quem trabalhava com limpeza. Nunca funcionária alguma do seu setor pisava ali, a não ser para ser dispensada. No elevador, ela ficou parada num cantinho, rodeada de homens de terno e mulheres arrumadas, todos olhando para o próprio celular, completamente alheios à sua existência. Cada vez que as portas do elevador abriam em um andar mais alto, Camila sentia o peso de tudo o que já tinha passado. Era impossível não pensar em todos os degraus, no quanto precisaria subir para um dia ser vista como igual ali dentro, mas respirou fundo e decidiu que continuaria tentando. Assim que a porta pesada da sala da Dona Márcia, diretora de recursos humanos, se fechou atrás dela, Camila segurou a respiração, já se preparando para o pior. Seu nome nunca tinha sido chamado ali para nada bom e, por dentro, ela já imaginava as palavras de demissão, pensando em como daria a notícia para a mãe depois. Mas Dona Márcia logo mudou o rumo da conversa. Em tom sério, explicou que o senhor Roberto Alvim, o próprio dono do hotel, tinha pedido para conversar pessoalmente com Camila, um pedido pouco comum. Camila quase não acreditou. Lá dentro ficou difícil entender se aquilo era um bom sinal ou só o anúncio de um problema ainda maior. A assistente a conduziu pelo corredor que levava ao topo, até a sala do senhor Roberto. Quando entrou, Camila ficou impressionada com o tamanho do lugar. Era maior que todo o pequeno apartamento onde morava com a mãe e a irmã. Tapetes grossos, janelas enormes de frente para o mar. Cada detalhe ali deixava claro o abismo social que separava aquele espaço do resto do mundo que conhecia. Mesmo assim, pela primeira vez, ela teve a sensação de que alguém ali realmente reparava nela. Roberto não só sabia o nome de Camila, mas fez questão de mencionar suas experiências e perguntar, sem rodeios, por que uma linguista formada e fluente em 4 idiomas estava limpando banheiros em vez de dar aulas ou traduzir textos. Camila respirou fundo e, com a voz ainda um pouco trêmula, contou ao senhor Roberto tudo o que vinha enfrentando desde que entrou no hotel. Explicou que já tinha enviado dezenas de currículos, tanto para outros hotéis quanto para transferências internas dentro do próprio Copacabana Palace. Todas as vezes foi ignorada, seja pela dona Neide, seja pelo Paulo Barreto, que era diretor de operações e mandava e desmandava nos bastidores. Disse que passou noites refazendo o currículo, caprichando nas cartas de apresentação, mas nunca sequer recebeu uma resposta, nenhum obrigado por participar. Camila percebeu que estava dizendo mais do que costumava, talvez porque sentia que desta vez alguém realmente queria ouvir. O senhor Roberto, enquanto ela falava, anotava os nomes com atenção, balançando a cabeça com uma expressão séria. Ele confessou em seguida que já havia suspeitado de certos padrões discriminatórios em seus hotéis, mas nunca teve a oportunidade de comprovar até aquele momento. Disse que a ligação recebida em holandês tinha apenas chamado sua atenção para algo maior, algo que precisava ser mudado. Naquele instante, Camila, de repente, percebeu que sua história não seria tratada como mais uma reclamação ignorada. Pela primeira vez, sentiu que sua voz, carregada de emoção e verdade,
poderia provocar mudanças de verdade. O Sr. Roberto se levantou da cadeira e caminhou até uma prateleira cheia de livros. Virou-se para Camila com um sorriso de canto e disse que precisava de uma pessoa especial para um desafio que estava chegando. Ele explicou que o hotel iria receber o Fórum Internacional Rio Global, um evento gigantesco, com delegações da Holanda e da China, onde era crucial alguém capaz de mediar negociações em holandês e mandarim. Para Camila, aquilo parecia surreal. Nunca imaginara estar tão perto de algo desse tamanho. Enquanto ele falava, Camila tentava processar tudo. Quando ouviu sobre o salário, quase perdeu o fôlego. A quantia era inimaginável para quem até ontem contava as moedas para o transporte. Mas mais que o dinheiro, sentiu uma confiança diferente, um tipo de respeito que nunca tinha visto nos olhos de um chefe antes. Ainda meio sem acreditar, ela aceitou a proposta, mas logo perguntou por que, com tanta gente no hotel, ele a estava escolhendo. O Sr. Roberto explicou que precisava de alguém realmente competente, mas, além disso, queria alguém corajosa o suficiente para falar sobre os problemas internos. Disse, olhando nos olhos dela, que mudar o hotel só era possível com gente disposta a expor o que não estava certo. Isso fez Camila sentir algo novo florescendo por dentro. No dia seguinte, Camila entrou no hotel com um uniforme diferente, sentindo o peso do novo crachá pendurado no pescoço. Agora ela tinha acesso a todos os sistemas internos, podia circular livremente por áreas que antes só via de longe, enquanto empurrava o carrinho de limpeza. Logo no corredor do terceiro andar executivo, acabou cruzando com Dona Neide, aquela mesma gerente que tantas vezes fez questão de ignorá-la ou tratar com desdém. Dessa vez, ao invés de desviar o olhar, Dona Neide ficou pálida, completamente surpresa, sem saber como reagir ao ver Camila usando o crachá vermelho dos cargos de chefia e planilhas na mão. Camila não se escondeu. Pelo contrário, ao perceber os olhares curiosos dos outros funcionários e recepcionistas, falou em voz clara e segura quando foi questionada sobre a mudança. Contou na frente de todos sobre sua graduação, os idiomas que falava, os projetos que já tinha feito na faculdade e até o convite pessoal que recebeu do Sr. Roberto. Ninguém ali sabia que a moça da limpeza era, na verdade, muito mais qualificada do que vários chefes que davam ordens. O clima ficou tenso, pois a inversão dos papéis pegou todo mundo de surpresa. Mesmo assim, Camila manteve a postura e tratou todos com respeito, mostrando que competência não depende de uniforme, mas de oportunidade para a pessoa mostrar o que sabe. No Departamento de Recursos Humanos, Camila logo sentiu que não estava sozinha naquela luta. Ela conheceu Priscila, uma analista que tinha começado ali fazia poucos meses e já demonstrava ter um olhar atento para o que realmente acontecia nos bastidores. Priscila afirmou, bem baixinho num café depois do expediente, que também tinha reparado em certas atitudes e rejeições injustas acontecendo dentro do hotel. A partir daí, elas resolveram trabalhar juntas para entender aquilo tudo melhor. Durante algumas semanas, elas revisaram com cuidado relatórios de seleção, anotações de entrevistas internas e fichas de antigos funcionários. O que Camila imaginava foi se confirmando. Padrões apareciam, mostrando que vários pedidos de promoção e transferência de pessoas com ótimos currículos simplesmente eram negados sem explicação clara, principalmente entre funcionários negros, mulheres e imigrantes. As duas faziam tudo com muito cuidado, anotando cada detalhe para apresentar depois ao Sr. Roberto, quando a hora certa chegasse. Apesar de toda a atenção por trás disso, Camila ainda precisava lidar com os preparativos corridos para o Fórum Internacional Rio Global. Foi justamente ali, ao revisar os materiais que seriam entregues aos convidados, que ela encontrou erros graves nas traduções. Erros de gramática, termos trocados
e expressões que, se entregues daquele jeito, podiam gerar grandes constrangimentos, não só para o hotel, mas até para o Brasil. Camila passou quase uma noite em claro, ajustando cada detalhe das traduções do material do Fórum Internacional Rio Global. Sabia que erros menores já causariam estranheza, mas percebeu que alguns dos textos em mandarim usavam expressões que, numa reunião entre autoridades, podiam soar até ofensivas. Preocupada, foi direto falar com o Sr. Roberto no início da manhã seguinte. Explicou de forma direta e simples onde estavam as falhas, mostrando trecho por trecho, termos desrespeitosos, frases ambíguas e nomes escritos sem o cuidado esperado em um evento daquele porte. Roberto ouvia tudo com atenção, visivelmente mais tenso a cada exemplo. Sem rodeios, Camila ainda contou como tinha descoberto que quem cuidou das traduções foi uma empresa terceirizada, escolhida a dedo pelo diretor de operações, Paulo Barreto. Ela mostrou os comprovantes de pagamento, valores altíssimos para entregas de péssima qualidade, provavelmente porque os tradutores mal falavam chinês ou holandês. Na conversa, ficou claro para Roberto que tinha muito mais coisa errada acontecendo. A partir desse episódio, aumentaram as suspeitas sobre corrupção e até nepotismo dentro da direção. Camila, mesmo sabendo dos riscos, não hesitou em apontar as falhas e continuou se posicionando. Ficou claro para todos que ela não era só eficiente, era corajosa, encarando de frente problemas que muitos fingiam não enxergar. No dia do Fórum Internacional Rio Global, Camila circulou pelos salões do Copacabana Palace com uma tranquilidade que só quem entende do assunto tem. Ela se aproximava das mesas, puxava conversas em holandês ou mandarim, dependendo do grupo, e fazia todo mundo se sentir à vontade, mesmo quando surgiam aqueles impasses chatos entre os executivos das delegações. Com jeitinho, traduzia as piadas dos holandeses para os chineses, esclarecia as dúvidas dos chineses sobre costumes cariocas e, quando precisou, até improvisou soluções para questões protocolares, mostrando domínio tanto do idioma quanto da cultura de cada país. Enquanto ela resolvia tudo, olhares curiosos seguiam seus passos, especialmente porque pouca gente sabia daquele talento todo. Paulo Barreto, o diretor de operações, percebeu o quanto ela estava se destacando e tentou se aproximar, chegando com um sorriso forçado e elogiando seu desempenho. Camila, que já conhecia aquela postura, não caiu na armadilha. De frente para ele e na frente de colegas, ela agradeceu os elogios, mas aproveitou para expor, de maneira firme, toda a questão do desperdício de dinheiro com as traduções mal feitas. Disse também que já vinha alertando sobre isso há tempos, sem nunca ser ouvida. O rosto de Paulo ficou vermelho. O desconforto dele era quase palpável, pois sabia que aquela conversa poderia ser o início de uma grande reviravolta. Depois daquela conversa no evento, Camila soube que precisava agir com ainda mais cautela. Ela e Priscila passaram a vasculhar juntos os arquivos digitais e pastas velhas do setor administrativo, aproveitando o acesso garantido pelo cargo novo. Entre notas fiscais, contratos e trocas de e-mail, encontraram um detalhe que mudaria toda a história. A empresa de tradução escolhida para dar conta dos materiais internacionais tinha como dona ninguém menos que Amanda Barreto, sobrinha, direta de Paulo Barreto. Nada nela indicava experiência profissional ou certificação em idiomas, e mesmo assim, desde pelo menos 5 anos atrás, recebia contratos gordos do Copacabana Palace e entregava serviços mal feitos. O padrão de erros era sempre o mesmo: nomes trocados, significados desviados, frases sem nexo. Num levantamento mais detalhado, perceberam que a cada ano a empresa deixava de fechar parcerias importantes com hotéis chineses ou holandeses por causa das falhas nas traduções.
E mesmo assim, os pagamentos continuavam altos, chegando a milhões de reais ao longo do tempo. A cada nova evidência que surgia, Camila sentia crescer a responsabilidade nas costas. Percebeu que a luta dela não era mais só pela própria carreira, mas para abrir espaço para todos que tinham talento e eram ignorados apenas porque o sistema, do jeito que estava, escondia as pessoas certas e favorecia sempre os mesmos. No Cinto, terceiro dia do Fórum Internacional Rio Global, Camila já estava acostumada com a correria e com o vai e vem dos convidados estrangeiros pelos corredores do Copacabana Palace. Não imaginava, porém, que aquele dia seria diferente. Durante o almoço de negócios, um executivo holandês chamado Peter van Dijk se aproximou, chamando a atenção de todos ao perguntar em português se ela era a mesma Camila Prado, autora de um artigo sobre hospitalidade multicultural, publicado na revista European Tourism Review há quase 10 anos. Camila ficou surpresa, mas confirmou sorrindo. Peter fez questão de elogiar publicamente o texto, dizendo como aquele estudo o ajudou a implementar melhorias em hotéis de Amsterdã. O comentário dele ecoou entre os convidados e vários outros executivos. Tanto brasileiros quanto estrangeiros vieram cumprimentar Camila e perguntar mais detalhes sobre sua trajetória. Esse reconhecimento inesperado fortaleceu sua posição ali dentro e abriu novas portas, deixando claro que ela não era apenas mais uma funcionária, mas uma referência em inovação e competência. Enquanto isso, Paulo Barreto acompanhava, tudo de longe, nervoso, suava, tentava forçar risadas e conversar com outros diretores para disfarçar seu desconforto. Ele ainda achava que poderia manter as aparências, sem notar que todos já estavam de olho em suas escolhas e que a rede de mentiras e favorecimentos estava perto de desmoronar. Camila logo percebeu que, apesar de tudo que vinha acontecendo, Paulo Barreto continuava fazendo de tudo para que as traduções ruins da sobrinha dele fossem usadas no evento, tentando substituir de última hora até mesmo os materiais que ela mesma tinha corrigido. Era como se ele ainda não acreditasse que podia enfrentar consequências reais, mesmo com o risco claro de assinar um contrato cheio de erros e causar um vexame internacional para o Copacabana Palace. Diante dessa insistência perigosa, Camila não perdeu tempo. Passou a noite reunindo todas as provas possíveis, capturas de tela, mostrando as trocas das traduções, e-mails que revelavam os pedidos de substituição, além dos comprovantes de pagamentos absurdamente altos para a empresa da sobrinha de Paulo. Na manhã seguinte, respirou fundo e foi direto até o Sr. Roberto, o diretor-geral, levando toda a papelada e mostrando cada detalhe sem rodeios. A raiva dele foi clara já nas primeiras páginas. Ele pediu, tenso, garantias de que tudo aquilo estava bem documentado e se havia cópias seguras dos arquivos. Camila respondeu que sim. E, aproveitando a seriedade do momento, contou também que, durante a investigação, haviam identificado um padrão grave de rejeição de candidatos não brancos para promoções e novos cargos. No meio daquela conversa, séria, a porta do escritório de Roberto foi aberta com força e Paulo Barreto entrou apressado, já levantando a voz e tentando transferir a culpa para Camila. Ele alegava, sem parar, que os erros nas traduções tinham sido causados pela insistência dela em alterar os textos, que essas mudanças estavam atrapalhando o padrão do evento e colocando tudo a perder. O ambiente ficou pesado de repente, mas Roberto não perdeu tempo, pediu silêncio e, com firmeza, mostrou para todos as provas que Camila havia levado. Os documentos que revelavam a ligação da empresa de traduções com a sobrinha de Paulo, os pagamentos altos e até o levantamento sobre contratações e promoções tendenciosas. Percebendo que estava encurralado, Paulo tentou rebaixar Camila na frente dos colegas.
Falou sobre sua pouca experiência e disse que ela havia criado confusão desnecessária. Mas Roberto, dessa vez, não permitiu que a narrativa seguisse esse caminho. Ele leu em voz alta o currículo de Camila, citando prêmios reconhecidos, artigos publicados internacionalmente e projetos bem-sucedidos no próprio hotel. Aos poucos, o olhar dos outros diretores mudava. Contudo, às claras, Roberto foi direto. Uma reunião de emergência com toda a diretoria seria realizada em poucos minutos para definir os próximos passos daquela situação. O auditório estava cheio, todos pareciam apreensivos e a tensão era quase palpável enquanto os funcionários e diretores do Copacabana Palace tomavam seus lugares. Roberto subiu ao palco com Camila ao lado dele e o silêncio tomou conta imediatamente. Com um tom sério, ele começou dizendo que uma investigação interna havia revelado um esquema de favorecimento, corrupção e discriminação que vinha prejudicando não apenas as finanças, mas também a reputação do hotel, causando perdas de milhões de reais ao longo dos anos. Na tela, gráficos coloridos mostravam a diferença entre as habilidades das pessoas e as funções que realmente exerciam. Dava para ver claramente casos de funcionários superqualificados presos em cargos menores, enquanto outros recebiam salários altos sem justificativa. Isso mexeu com a plateia, principalmente entre gerentes que até então se beneficiavam do sistema antigo. As informações não deixavam dúvidas. Contratos superfaturados, indicações sem critério técnico e um padrão sério de rejeição a profissionais não brancos. A reação começou tímida, mas logo o pessoal da equipe de limpeza, que sempre passou despercebido ali pelos corredores, começou a bater palmas. Outros colegas se juntaram, numa mistura de surpresa e alívio, por finalmente ver a verdade à mostra. Para eles, Camila, até então uma heroína invisível, foi reconhecida em público, recebendo aplausos sinceros de quem mais entendia o peso do silêncio imposto por tanto tempo. Quando o burburinho foi diminuindo e as pessoas sentaram novamente, Roberto pegou o microfone de novo. O tom da voz dele era calmo, mas firme, deixando claro que atitudes seriam tomadas ali mesmo. Ele anunciou, sem rodeios, que Paulo Barreto estava demitido por justa causa e que Carla Souza, a gerente de RH envolvida nos processos de seleção duvidosos, ficaria suspensa do cargo até o final de uma investigação completa. Além disso, Roberto informou que seria aberta uma auditoria total em todas as contratações e promoções feitas nos últimos 5 anos em toda a rede de hotéis. O auditório mergulhou num silêncio impressionante por alguns segundos, as pessoas processando o impacto das decisões. Em seguida, Roberto surpreendeu a todos ao dizer que Camila assumiria naquele momento a nova função de diretora global de comunicações internas, ficando responsável por supervisionar todas as operações multilingües do Copacabana Palace e dos outros hotéis da rede. Era uma virada e tanto para quem sempre trabalhou duro e quase nunca era vista. O aplauso que veio depois foi diferente, mais carregado de sentimento. Principalmente os funcionários de cargos mais simples, como recepcionistas, equipe de limpeza e manutenção, vibraram ao perceber que aquele momento era também uma vitória deles, de gente comum que, até então, parecia não existir para os chefes. Depois dos aplausos, Camila desceu do palco ainda meio atordoada com tudo que tinha acontecido em tão pouco tempo. Seguindo pelo corredor do auditório, ela acabou cruzando com Paulo Barreto, que estava sendo acompanhado por 2 seguranças da empresa. Mesmo naquela situação, ele tentou paralisar Camila com um olhar duro e soltou algumas palavras carregadas de rancor, dizendo que ela ainda se arrependeria por ter se metido onde não era chamada. Camila, porém, não se abateu.
respondeu apenas com um sorriso calmo, lembrando que tinha guardado áudios e registros de várias conversas, incluindo as ameaças e frases preconceituosas que ouviu dele durante toda aquela turbulência dos últimos dias. Dessa vez, quem parecia assustado era Paulo, já sem tanta força atrás das palavras. Mais tarde, com a noite caindo lá fora e as luzes do Rio de Janeiro iluminando a vista do novo escritório, Camila finalmente se permitiu relaxar. Sentada na cadeira giratória, olhando para a cidade, chorou baixinho, não de tristeza, mas de puro alívio e orgulho. Eram 6 anos tentando mostrar valor enquanto portas continuavam sendo fechadas na sua cara. Agora, tudo aquilo começava a mudar, não só para ela, mas também para colegas que sempre foram ignorados. O futuro, dessa vez, parecia realmente aberto. Com o passar dos meses, muita coisa mudou. Depois de tudo que aconteceu naquela tarde marcante, Camila mergulhou de cabeça na nova função. Cerca de 6 meses depois, já era comum ver seu nome circulando em toda a rede de hotéis quando se falava do programa Gente que Brilha, a iniciativa pioneira que ela mesma idealizou para buscar talentos internos antes invisíveis e dar oportunidades reais aos funcionários menos reconhecidos. O programa virou motivo de orgulho na empresa. Várias equipes passaram a identificar funcionárias e funcionários que estavam ali há anos, mas nunca tinham tido chance de mostrar suas habilidades. Em pouco tempo, dezenas de pessoas foram promovidas, principalmente aquelas vindas de grupos que costumavam ser deixados de lado, como trabalhadores negros, indígenas e mulheres que nunca ocuparam cargos de liderança. Eles ocupavam lugares importantes agora, de gerentes a supervisores de setor, mudando de fato o clima dos hotéis. Outra coisa que impressionou foi a economia com traduções externas. Como Camila reorganizou toda a comunicação em diferentes idiomas, o hotel quase não precisou mais de serviços terceirizados. Isso barateou custos, melhorou a satisfação dos clientes estrangeiros e elevou a reputação do Copacabana Palace e dos outros hotéis a um patamar inédito. O dinheiro que a empresa economizou foi bem-vindo, mas o que ficou mesmo foi a transformação humana. Num fim de tarde ensolarado, Camila organizou uma transmissão online para todos os funcionários da rede de hotéis espalhada pelo Brasil. O clima era de expectativa, já que todos sabiam que ela vinha conduzindo mudanças importantes, mas poucos conheciam a história pessoal por trás da sua dedicação. De frente para a câmera, Camila abriu o coração. Contou sobre os anos de esforço silencioso, relembrou as dificuldades que enfrentou como mulher negra num ambiente hostil e fez um tributo emocionante à mãe, Dona Cida, que trabalhou como camareira a vida toda no mesmo hotel, sem nunca ter a chance de ser reconhecida pelo talento e empenho. Enquanto ela falava, era possível ver nas reações de quem assistia que aquelas palavras não passavam despercebidas. Muitos gestores mais antigos ficaram pensativos. Alguns colegas mais jovens escreveram mensagens de apoio no chat da transmissão. Camila foi além. Anunciou a criação de um fundo de bolsas de estudo destinado a funcionários e seus filhos, usando parte de seu próprio salário como pontapé inicial. Disse que justiça de verdade não é só demitir quem errou, mas sim mudar o sistema para que ninguém precise mais carregar a invisibilidade nas costas. Naquele instante, muita gente ali sentiu que finalmente a luta solitária começava a virar história do passado.